Se a sua cozinha está tão clara que você precisa de um óculos de sol para fritar um ovo, ou seu quarto está tão escuro que você precisa de um óculos de visão noturna para achar o chinelo, não se preocupe! Hoje eu vou te ensinar o passo a passo definitivo para a iluminação ideal e acabar com esses problemas. Então vamos lá! No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como escolher a potência certa da iluminação para os ambientes do seu lar. No vídeo anterior nós conversamos a respeito da temperatura, da tonalidade da iluminação. E nesse vídeo de agora nós vamos falar a respeito da potência ideal. Se caso você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar um card em algum local aqui dessa tela, é só clicar nele e assim você vai assistir o vídeo anterior e depois volta nesse daqui, para que assim a gente venha seguir o raciocínio correto. Primeiro falamos sobre tonalidade e em seguida falamos a respeito da potência. Como escolher a potência certa para a iluminação da sua casa, seja do quarto, seja da sala, seja da cozinha. E a primeira informação que eu venho te dizer é: pare de olhar para os watts. Muitas vezes quando vamos nas lojas onde vendem lâmpadas ou luminárias, vemos essa informação: 60 watts, 9 watts, 12 watts, 18, e ficamos sem saber qual o valor comprar. Mas na verdade não devemos olhar para isso aqui, para os watts, se estivermos falando a respeito da potência luminosa, o poder de iluminação da sua lâmpada, porque os watts, eles falam apenas do consumo de energia e não da questão do poder de iluminação da sua lâmpada. Se quisermos falar do poder de iluminação, poder real de iluminação, temos que observar os lumens. E onde encontramos essa informação? Primeiro, na caixa, nas embalagens de lâmpadas e de luminárias, precisamos olhar algumas informações importantes. E elas são a tonalidade, que vai estar em Kelvin, o consumo, que vai estar em watts, e a capacidade de iluminação, que está em lumens. Como, por exemplo, nessa caixa. Nós vamos ver aqui que essa lâmpada ela tem o consumo de 4 watts, a sua tonalidade amarelada ou quente, 2200 kelvins, e a sua potência de iluminação são 300 lumens. Então é uma lâmpada fraca, uma lâmpada boa para um ambiente aconchegante, ou talvez uma lâmpada decorativa. Temos outros exemplos, como por exemplo este, é uma lâmpada branca, 6500 kelvins, e ela tem um poder de iluminação de 350 lumens, e o consumo dela são 12 watts. Então, em todas as embalagens das lâmpadas ou das luminárias, vamos identificar essas informações, e o que nós precisamos dar atenção, no caso do poder de iluminação da lâmpada, são os lumens. Nós precisamos entender um conceito importante. Já sabemos o que são os lumens. Mas existe um conceito, que é algo determinado por norma, que é a partir dele que nós vamos descobrir qual vai ser a potência luminosa da iluminação, da lâmpada, da luminária que nós vamos fazer a compra. Já sabemos que o lumen é o poder real de brilho da sua lâmpada, e então vamos descobrir aqui o que é o lux. É a quantidade de lumens que atinge uma superfície por metro quadrado. Por exemplo, aqui na minha frente eu tenho duas lâmpadas acesas. Elas estão emitindo ali uma iluminação, elas estão emitindo lumens. O lux, ele é a quantidade daqueles lumens que estão sendo emitidos por essas lâmpadas que estão chegando aqui até o meu corpo, que estão chegando aqui até a parede que está logo atrás de mim. Então, o lux é a quantidade de lumens que atinge toda a região, toda a superfície que está na região que você quer iluminar. E é a partir dele nós vamos descobrir qual a quantidade de lux que você precisa na sua lâmpada ou na sua luminária. Cada ambiente exige uma quantidade de lux de acordo com a atividade desenvolvida nele. E quem aqui determina essa quantidade de lux é a norma de desempenho. Ela estabelece requisitos mínimos para as casas, seja casa, seja apartamento, as habitações. Porém, o arquiteto ou o design de interiores, ou até o próprio proprietário que estiver realizando ali o projeto luminotécnico da sua casa, precisa traduzir esses números da norma, que muitas vezes são requisitos mínimos de segurança, em um projeto luminotécnico que leva em conta alguns pontos importantes. São vários, mas eu trouxe 3 aqui fundamentais, que é a funcionalidade,
o que faz naquele espaço, se é um ambiente de descanso ou se é um ambiente de atividades, de realização de trabalho. Ambos vão ter iluminações diferentes, um mais escuro e o outro mais claro. A característica dos moradores, a idade, limitações e preferências pessoais. Algumas pessoas preferem, sim, um ambiente mais claro, isso tem que ser levado em conta, outras mais escuros. Ou como, por exemplo, pessoas de idade avançada, muitas vezes têm a sua visão prejudicada pelo cansaço, pela idade, e assim precisam de um ambiente com claridade maior, com um brilho maior, para poder enxergar os obstáculos e assim não sofrer acidentes. E também a arquitetura do espaço, as cores das paredes, os tamanhos das janelas, a altura do chão ao teto, ou se tem quadros, se tem vegetação, plantas, etc. Porque, por exemplo, se um ambiente tiver as paredes escuras, um tom de azul bem escuro, ou talvez até um ambiente preto, ele precisa de uma iluminação mais forte para iluminar aquele ambiente, porque a cor, a tonalidade mais escurecida, ela vai estar absorvendo a iluminação. Então esses pontos precisam ser levados em conta para poder fazer o projeto luminotécnico, para poder comprar a iluminação da forma correta. Como eu disse, a norma de desempenho ela estabelece requisitos mínimos de quantidade de lux desejado. E aqui estão alguns exemplos. Quarto, é um local de descanso, ele precisa de 100 a 150 lux para poder iluminá-lo, já que é um ambiente que precisa ficar um pouco mais escuro para poder a pessoa relaxar e conseguir dormir. Mas se pegarmos outro ambiente aqui completamente diferente, como por exemplo o home office, caso na sua casa você tenha um escritório, é um ambiente de trabalho, de alta concentração, de desenvolvimento de atividades, então precisa ser mais claro do que aquele ambiente de descanso. Ele precisa ter de 400 a 500 lux, determinado por norma. E é importante observar esses valores determinados por norma e utilizá-los, para que o seu ambiente não fique ou claro demais, como nós vemos aqui o nosso auxiliar, o Nuno, a cozinha dele está com a luminária muito forte, muito potente, isso está atrapalhando ele de fazer suas atividades, torna o ambiente desconfortável, ou como, por exemplo, o quarto dele, que está muito escuro, a iluminação dele está sendo insuficiente para ele realizar uma atividade que ele gosta de realizar no seu quarto, que é a leitura, antes de dormir. E aí ele precisa utilizar a lanterna do seu celular para poder fazer a leitura. Então, para que você não caia em nenhum desses extremos, seja de um ambiente claro demais ou escuro demais, é sempre importante utilizar aqueles valores de norma. E para enraizar melhor esse conhecimento, esse entendimento, eu trouxe aqui uns 2 exemplos. Tem esse exemplo 01, que é um quarto de 12 metros quadrados, que nós vamos aqui entender como é que faz para calcular a quantidade de lumens da sua luminária nesse ambiente. Vemos aqui que é um quarto de 3 metros por 4 metros, é um ambiente claro, a maioria das suas paredes são bem claras, a altura do piso ao teto não é tão grande, então vamos lá ver como é que calcula. O ambiente é um quarto, o objetivo dele é de descanso, o objetivo principal, lógico que pode ser feito outras atividades no quarto, mas o objetivo principal é o descanso, e a intensidade de lux recomendada pela norma é de 100 a 150 lux. A área do ambiente é fácil de calcular, já que é um retângulo, 4 vezes 3, igual a 12 metros quadrados, e os lumens necessários para clarear o ambiente, como nós observamos, é um ambiente claro, não tem tantos objetos que vão absorver a iluminação, então é possível sim utilizar o valor que está estabelecido em norma. Eu adotei aqui o valor de 150 lux, poderia ter adotado o valor de 100, poderia ter adotado o valor de 120, de 130, mas adotei o valor de 150 lux. Então, 150 lux vezes 12 metros quadrados, que é a área do ambiente, é igual a 1.800 lumens. Isso significa que a soma da potência luminosa das luminárias que você vai colocar nesse ambiente precisa chegar ao valor de 1.800 lumens. E o que a maioria das pessoas fazem? Compram um único plafond com 1.800 lumens e colocam centralizado ali no teto, iluminando todo o quarto, todo o ambiente. Funciona? Funciona. Mas é a forma ideal? Não. E eu mesmo não recomendo que seja feito assim. A maioria das pessoas fazem desse jeito, quase todo mundo faz assim. Mas como dizem as mães de antigamente, você não é todo mundo, então você vai fazer algo diferente e melhor.
O problema de ter um plafond, um único ponto luminoso centralizado com toda a potência luminosa de 1800 lumens, é que todas as vezes que você precisar acender a luz desse quarto, você vai receber sobre si toda essa potência luminosa. Agora imagina, você está aqui deitado nessa cama e de repente precisa acender a luz de madrugada para fazer alguma coisa ou levantar, para ir ao banheiro, não sei. Quando você acender essa luz, você vai receber toda essa potência luminosa sobre você. E isso vai ser algo incômodo. Então, qual é a solução? Fazer uma distribuição da iluminação. Aí nós vemos aqui esse exemplo que eu trouxe. Tem uma fita LED com 800 lumens e tem 8 spots, cada um com 125 lumens. Então, quando você precisa acender a iluminação desse ambiente, já que ela é individualizada, você pode escolher entre acender a fita LED ou acender 4 spots mais próximo da cabeceira ou 4 spots mais distante da cabeceira. E isso vai trazer uma baixa iluminação que você vai conseguir transitar no ambiente e não vai ter aquele incômodo daquela iluminação tão forte. Mas no dia que você precisar de toda a iluminação para, por exemplo, fazer uma limpeza no quarto, aí acende toda essa iluminação e você vai ter 1800 lumens de potência luminosa nesse ambiente e vai conseguir enxergar todas as coisas. Então essa é a solução, distribuir a iluminação, que fica até mais bonito, é mais elegante também. Segundo exemplo que eu trago é uma cozinha, é um ambiente completamente diferente do quarto. Agora é um ambiente de atividade, o anterior era um ambiente de descanso e esse é um ambiente de atividades. Nós vemos uma cozinha também com 12 metros quadrados, 4 por 3, e se observarmos o piso é um pouco claro, as paredes, a maioria também são claras, e isso não vai afetar na questão da iluminação. Percebemos aqui que é possível utilizar aquilo que é determinado por norma. Não tem tantos empecilhos, tantos impedimentos para utilizar o que a norma determina. O ambiente é a cozinha. O objetivo lá é corte de alimentos, preparação de alimentos, cozinhar, entre outras atividades. E a intensidade recomendada de lux pela norma é de 300 a 500 lux. E aí nós vemos já um ambiente agora que precisa de atividades, um ambiente que precisa de uma determinada atenção, é um ambiente que vai ser mais claro. A área do ambiente, já sabemos como é que calcula, um lado vezes o outro, já que é um retângulo, 4 vezes 3 é igual a 12 metros quadrados. E os lumens necessários para clarear o ambiente, eu adotei o valor de 450, já que é de 300 a 500. Poderia ter adotado 300, 350, poderia ter adotado 500, mas eu preferi adotar o valor de 450 lux. Então, 450 vezes 12 é igual a 5.400 lumens. E aí, novamente, o que é que a maioria das pessoas fazem? Vão lá e compram um único plafond com 5.400 lumens, centraliza na cozinha e ilumina todo o ambiente. Funciona? Funciona. Mas é o ideal? Não. Aqui, nós vemos que não é ideal também por um outro motivo. Quando você põe um ponto luminoso centralizado, ele vai irradiar a iluminação em todas as direções a partir dele. E quando tiver uma pessoa aqui, nessa região, fazendo um trabalho na bancada, seja cortando um alimento, seja preparando esse alimento, seja cozinhando, quando ela estiver aqui parada, a iluminação vai estar batendo no topo da cabeça dela, nas costas dela e gerando um sombreamento nessa região de bancada, o que vai atrapalhar ela de poder preparar e enxergar com clareza aquilo que ela está fazendo, podendo proporcionar até acidentes ou simplesmente um incômodo. E qual seria a forma ideal de preparar a iluminação aqui nesse ambiente? Seria colocar algumas luminárias distribuídas na região da cozinha e principalmente voltadas para cima da bancada. Assim a pessoa vai conseguir fazer seu trabalho aqui e como a iluminação está vindo diretamente para a bancada, não vai ter aquele problema de sombreamento, não vai atrapalhar e assim ela vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho aqui. E uma coisa interessante também é que quando você só tem um ponto luminoso, se porventura ele queimar, ele danificar, toda a sua cozinha vai ficar escura. Já quando você tem algumas luminárias distribuídas, como aqui por exemplo, 5 luminárias, cada uma com 1080 lumens. Quando acontecer de uma ou outra queimar, a sua cozinha vai continuar sendo clareada, você vai continuar conseguindo utilizá-la até comprar e substituir essa luminária. Você não vai ficar com a sua cozinha inutilizada. E agora nós vemos o Nuno, que antes estava estressado, irritado, porque seu quarto estava muito escuro ou sua cozinha estava muito clara. Agora ele está feliz com as escolhas que ele fez de luminárias e seus ambientes estão ficando aí cada vez mais aconchegantes, mais agradáveis, melhores de serem utilizados.
E esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha obtido bastante conhecimento a respeito da potência da iluminação. Mais à frente nós vamos estar postando outro vídeo, agora falando a respeito de iluminação indireta. Se caso você quiser receber a notificação desse vídeo que nós iremos postar mais à frente, posteriormente, já segue o nosso canal, ativa o sininho e assim, quando postarmos, você vai ser notificado e vai poder assistir. Se caso ficou alguma dúvida a respeito do tema abordado hoje, deixa aí no comentário que eu vou lá, vou ler com calma, vou responder e se for um assunto até mais complexo, poderia até, quem sabe, fazer um novo vídeo sobre ele. Que você faça boas escolhas de iluminação para sua casa. Um abraço e até a próxima!